Que Deus abençoe. A gente terminou o culto agora à noite, de quarta-feira, e eu queria dividir uma coisa bem legal. Lendo sobre a mulher samaritana, João 4, me chamou a atenção algo importante. Quando a mulher samaritana percebe que Jesus é um profeta, És tu um profeta? Porque Jesus falou a situação dela, a situação pessoal dela. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Então ela pergunta, és tu profeta? E ela indaga Jesus sobre a divergência teológica dos judeus e dos samaritanos, porque eles tinham uma divergência. Os samaritanos e judeus tinham um problema cultural entre eles, de raiz religiosa. E ela então diz o seguinte, verso 19, diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Então ela tocou na divergência que eles tinham. Jesus disse-lhe, olha que sabedoria, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que nos chamou a atenção? Os samaritanos estavam errados, porque eles estavam desprezando a palavra de Deus e adorando do jeito deles. Só que Jesus ele não confronta diretamente com o problema de correção. Ele vai aos poucos, ele diz assim, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E ao mesmo tempo, logo em seguida, ele corrige, dizendo o seguinte, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus não está preocupado em corrigir o problema teológico dela, o problema religioso dela. Jesus está preocupado com ela. Mas, ao mesmo tempo, quando está preocupado com ela, ele a corrige para a crença certa. E é isso que eu quero chamar a atenção. Vós adoreis o que não sabeis. Eles estavam adorando a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, com sinceridade, com boa intenção, mas sem saber o que estavam fazendo. Esse é o problema de muitas pessoas dentro da igreja, até mesmo da nossa igreja. Estão na igreja, mas não sabem o que estão fazendo. Muitas pessoas estão até dando dízimo, oferta e tal, mas não sabem o que estão fazendo. Vocês adoram o que não sabem. Elas se perguntar, tá adorando a Deus. Eu vou na igreja buscar a Deus. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Não sabe. Isso é de suma importância. Por quê? Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, qualquer coisa serve. Se eu não sei o que é servir a Deus, cultuar a Deus, buscar a Deus, qualquer Deus serve. Qualquer coisa que eu faço serve. E já diz um ditado antigo que de boa intenção o inferno está cheio. Boa intenção, sinceridade é importante, mas não é o suficiente. Eu posso ter sinceridade no erro. E no final, no dia do juízo, a boa intenção não vai ser o suficiente. No dia do juízo, a sinceridade não será o suficiente. É necessário saber as coisas de Deus, saber adorar a Deus. Por outro lado,
Jesus, ele diz assim: nós, os judeus, adoramos o que sabemos. Então, eles conheciam Jesus, né, junto com o povo, tinham devido conhecimento, porque a salvação vem dos judeus. Mas logo em seguida, então, ele diz: mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, olha como as coisas de Deus são maravilhosas. Enquanto os samaritanos adoravam sem ter o devido conhecimento, ou pelo menos desprezando a palavra de Deus e adorando do jeito deles, os judeus do lado de cá, em Jerusalém, eles serviam com todo o conhecimento. Serviam com todo o conhecimento. Tanto é que quando os reis magos, né, a gente está saindo do Natal agora, uma semana e pouco atrás, quando os reis magos foram em Jerusalém, Herodes mandou chamar os escribas e os sacerdotes. Eles sabiam com precisão: vai nascer em Belém, da Judéia, porque está escrito assim, assim, assim. Tu, Belém, não é a menor das capitais, vai nascer lá. Só que eles não foram com os magos. Eles tinham todo o devido conhecimento, mas não tinha a devoção. Então, o conhecimento é importante? É importantíssimo, porque se você não tem o conhecimento, você não adora do jeito certo. Mas também o conhecimento em si não é o suficiente. Por quê? Porque é necessário adorar em espírito e em verdade. Se o que faltava em Samaria era o devido conhecimento, o que faltava em Jerusalém era a devoção, era o amor a Deus. Porque o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido, os escribas, os fariseus estavam tudo corrompidos. Por isso que o Senhor Jesus chega rejeitando tudo aquilo e ensinando a novidade do Evangelho. Que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Então, tem que haver o devido conhecimento com a devida devoção. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe.